O fundo do mar guarda os maiores mistérios do planeta. Um lugar tão inexplorado que conhecemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre as profundezas dos nossos próprios oceanos. E é justamente nesse abismo escuro, frio e silencioso que se escondem curiosidades sombrias que vão fazer você repensar até aquele mergulho na praia. Prepare-se para viajar pelas entranhas do oceano e descobrir segredos assustadores, criaturas bizarras e fenômenos inexplicáveis. Ah, e se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e segura até o final, porque o item número 1 vai fazer você perder o sono. E no final do vídeo, clica no card com os vídeos sugeridos. Tem conteúdo que você não pode perder. 10. A Zona do Crepúsculo Marinho. Existe uma parte do oceano chamada Zona do Crepúsculo, entre 200 e 1000 metros de profundidade, onde a luz quase não chega. Ali, vivem criaturas que parecem saídas de um pesadelo. São peixes com corpos translúcidos, olhos enormes ou que brilham no escuro, como o peixe-dragão. É um ambiente de alta pressão, escuridão total e temperaturas congelantes. E mesmo assim, a vida floresce, adaptada ao extremo. Algumas dessas espécies nunca foram vistas vivas por humanos, apenas capturadas por submarinos não tripulados. É como se fosse um mundo paralelo, escondido logo abaixo da superfície. E o mais perturbador é que, mesmo em 2025, essa região ainda é praticamente inexplorada. O som do abismo. Bloop. Em 1997, microfones no fundo do oceano captaram um som tão alto e misterioso que pôde ser ouvido a mais de 5.000 quilômetros de distância. Esse som ficou conhecido como bloop. Durante anos, cientistas debateram se era o ruído de uma criatura gigante, talvez ainda desconhecida pela ciência, ou um fenômeno geológico. O mais estranho? O som parecia orgânico, ou seja, poderia ter vindo de um ser vivo, mas nenhum animal conhecido seria capaz de produzir algo tão poderoso. Até hoje, embora alguns digam que foi o som de uma geleira se rompendo, muitos ainda acreditam que o bloop pode ter sido um chamado das profundezas de algo que nunca vimos. 8. O cemitério dos submarinos. No fundo dos oceanos estão centenas de submarinos afundados, alguns da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Muitos deles carregam corpos de marinheiros, selados no casco para sempre, transformando o oceano em um verdadeiro cemitério submerso. Alguns locais são considerados tão perigosos e radioativos por conta das armas nucleares que levavam, que são proibidos até hoje. Esses navios fantasmas estão congelados no tempo, intocados por décadas, e só agora, com o avanço da tecnologia, começamos a revisitar essas tumbas metálicas que escondem horrores silenciosos e histórias que jamais foram contadas. 7. Lagos de enxofre no fundo do mar. Imagine um lago dentro do oceano, com uma superfície viscosa, densa e mortal. Eles existem. São os lagos de salmoura ou lagos de enxofre, formações submarinas altamente salinas e tóxicas, que matam qualquer criatura que os atravessa. Quando um peixe ou molusco se aproxima, simplesmente afunda e morre sufocado. Esses lagos estão em regiões como o Golfo do México e parecem saídos de um filme de ficção científica. São tão densos que submarinos remotos boiam sobre eles como se fossem água sobre óleo. E o mais sinistro: alguns desses lagos escondem bactérias extremófilas que sobreviveriam até em Marte. Isso faz os cientistas se perguntarem: será que a vida alienígena não seria, na verdade, bem parecida com o que já existe nas profundezas da Terra? 6. Criaturas transparentes e bioluminescentes. Nas profundezas, onde não há luz do sol,
Alguns seres desenvolveram uma habilidade assustadora: produzir sua própria luz. A bioluminescência transforma o fundo do mar em um cenário digno de um pesadelo psicodélico. Existem lulas invisíveis, vermes que brilham em azul, peixes com dentes translúcidos e até águas vivas que emitem pulsos de luz vermelha para confundir predadores. O mais assustador é que essa luz, embora linda, é usada para caçar, enganar e matar. É como se cada piscada fosse um truque para capturar a próxima vítima. Algumas dessas espécies são tão frágeis que simplesmente se desfazem se trazidas à superfície. 5. Tubarões presos em vulcões submarinos. Em certas regiões, como o vulcão submarino Cavachi, no Pacífico, pesquisadores descobriram tubarões vivos nadando dentro da cratera de um vulcão ativo. Isso mesmo, criaturas vivas dentro de um caldeirão de enxofre, calor e pressão absurda. A pergunta que assusta os cientistas é: como esses tubarões conseguem sobreviver num ambiente tão hostil e ácido? Será que desenvolveram alguma mutação evolutiva extrema? E se existem animais adaptados a esse inferno submerso? O que mais pode estar se escondendo nesses ambientes mortais que ainda não conhecemos? 4. O pesadelo chamado Gulper Eel. Poucos peixes são tão assustadores quanto o Gulper Eel, também conhecido como enguia pelicana. Ele possui uma boca desproporcionalmente grande, que pode engolir presas do seu próprio tamanho, e um corpo esguio que lembra uma serpente das trevas. Sua mandíbula se abre como um saco de pelicano, e seu corpo emite luzes hipnóticas para atrair curiosos, que acabam sendo devorados. Esse animal raramente é visto vivo, mas quando é filmado, parece um demônio flutuando no escuro. Ele mostra o quanto a natureza pode ser criativa e assustadora ao mesmo tempo. 3. Os ecossistemas dos navios afundados. Navios naufragados não se tornam apenas escombros. Com o tempo, eles viram mini-ecossistemas vivos, onde espécies perigosas como cobras marinhas, polvos gigantes e até tubarões se abrigam. Muitos desses locais viram armadilhas naturais. A estrutura enferrujada atrai mergulhadores curiosos, mas uma simples queda de escombro pode prender uma pessoa ali para sempre. E o mais sinistro é que existem registros de vozes captadas por rádios dentro desses navios. Ruídos que lembram gemidos humanos que ecoam de cascos afundados há mais de 100 anos. Coincidência? Ilusão sonora? Ou algo mais? 2. O Hadal, o verdadeiro fim do mundo. A zona Hadal começa abaixo de 6.000 metros de profundidade e vai até as fossas mais profundas da Terra, como a Fossa das Marianas. É o lugar mais inóspito do planeta, com pressão capaz de esmagar um submarino. E mesmo assim, existem formas de vida lá. Criaturas com corpos gelatinosos, sem olhos, que vivem num completo isolamento. Muitas vezes, o que se encontra ali são criaturas fossilizadas vivas, espécies que não mudaram em milhões de anos. Para os cientistas, entrar nessa região é como visitar outro planeta. Para nós, é como olhar para o desconhecido absoluto. 1. O enigma dos humanoides marinhos. Diversos exploradores relatam o avistamento de criaturas humanoides em grandes profundezas. Algumas gravações feitas por submarinos mostram silhuetas com braços, cabeças e movimentos parecidos com os de humanos, mas que desaparecem rapidamente. Esses relatos, somados a registros antigos de marujos, levantam a suspeita de que seres inteligentes poderiam habitar as zonas mais profundas do oceano. Não há provas concretas, mas o mistério se repete com frequência demais para ser ignorado. Se existe vida inteligente além da Terra, será que também existe vida inteligente desconhecida, aqui mesmo, debaixo dos nossos pés? O fundo do mar
é o último território verdadeiramente misterioso do planeta. Um universo de silêncio, escuridão e mistérios assustadores que ainda estão longe de serem explicados. Se você curtiu essa viagem sombria pelas profundezas, deixa o like. Comenta aqui qual dessas curiosidades te deixou mais arrepiado e compartilha esse vídeo com alguém que ama o desconhecido. E não esquece de clicar no vídeo sugerido aqui do lado para continuar essa jornada pelas fronteiras do impossível.